Senhoras e senhores, presentes e internautas, boa tarde e sejam bem-vindos à 8ª edição da solenidade da entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira. A medalha Administrador Belmiro Siqueira é uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores e administradoras que há mais de 40 anos exercem ou exerceram a profissão em diferentes áreas, contribuindo para a disseminação e valorização da ciência da administração profissional em nosso país. Essa honraria foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 18 de outubro de 2012. Assistiremos agora a um vídeo sobre o patrono da administração, que também dá nome a essa honraria entregue aos administradores, o administrador Belmiro Siqueira. Hoje, quando o ministro da Justiça estava dizendo que tem 33 lugares para fazer comício lá em Brasília, mas todo lugar que as pessoas querem fazer comício não pode. Então não adianta ter 33 lugares, porque na verdade quando se quis fazer o Direta Já, ninguém perguntou onde era o lugar para fazer. A gente saiu pelas praças, pelas ruas e fez isso. Este foi Belmiro Siqueira, um homem à frente do seu tempo. Que sempre buscou o caminho certo e batalhou por anos por um ideal: a regulamentação da profissão de administrador. Após anos como profissional de carreira, em empresas de todo o país e brigando pelo reconhecimento do trabalho do administrador do Brasil, enfim, no dia 9 de setembro de 1965, Belmiro Siqueira teve seu sonho realizado, com a promulgação da Lei 4769. Dali para frente, surge o sistema CFA-CRAs, que só veio a crescer nos últimos 50 anos, chegando, finalmente, aos 27 estados brasileiros no ano de 2010, consolidando a cada dia a importância da ciência da administração para a sociedade brasileira. E hoje, 50 anos depois, todo o sistema e o sonho de Belmiro Siqueira se encontram reunidos para comemorar o Jubileu de Ouro da Administração, mostrando mais uma vez que juntos, os profissionais de administração se tornam cada dia mais fortes e vitais para o desenvolvimento do Brasil. Dizem que quando a gente pega uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, encosta uma na outra e leva um microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, ou vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês encha um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Obrigado a vocês. Para abrir essa tarde de homenagens, convidamos o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Boa tarde. Hoje, mais um momento em que comemoramos o mês do administrador e profissão que eu tenho orgulho de exercer. E hoje, de uma certa maneira, uma emoção muito grande toma conta de mim, pois pela primeira vez vou ser responsável por uma ação de honraria que muito me engrandece. Teremos hoje reunidos aqui para receber a principal comenda da nossa profissão, a comenda que recebe o nome do nosso patrono, Belmiro Siqueira, que, como vocês viram no filme, cada vez mais atual quando fala da questão política do Brasil, e homenagear profissionais que, durante 40 anos, depois de praticarem um ato que o Wagner
Wagner Siqueira acha da maior importância, que é o ato do registro na nossa profissão. Estão aqui conosco 40 anos depois, realizaram missões importantes na iniciativa privada, no poder público, e como jovens, e eu tive o prazer hoje de reencontrar alguns, e o Wagner também, junto conosco. A grande lição que eu aprendo nessa homenagem, que hoje repito para vocês o que o Wagner fala sempre: a nossa profissão pode ser a profissão do futuro, mas ela é alicerçada com o que vocês fizeram. E isso que eu estou repetindo agora do Wagner é que me enche de orgulho e muito me empurra para torcer algum pouco tempo que ainda falta para eu receber essa medalha também. Então eu queria homenagear vocês, parabenizar em nome do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em nome do Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, que foi, na verdade, quem instituiu essa premiação aqui no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, parabenizar e dizer que, além do orgulho da minha profissão, eu tenho orgulho de lidar com vocês o tempo todo e agradecer a confiança que vocês também depositam na nossa gestão. Muito obrigado pela presença de vocês e, mais uma vez, meus sinceros parabéns. Temos a honra de convidar o presidente do Conselho Federal de Administração e conselheiro federal representante do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, para o seu pronunciamento. Muito obrigado. Em verdade, acho que o título dessa honraria, dessa homenagem no patrono Belmiro Siqueira, reflete, pela sua próprio simbolismo, a contribuição, a participação de muitos que, contemporâneo ao Belmiro Siqueira, fizeram e trabalharam muito para que a nossa profissão fosse regulamentada. É preciso também, então, que se compreenda que as profissões, as sociedades, as organizações precisam dos seus símbolos, das suas referências. Essas referências retratam, né, um conjunto de colegas que, ao longo do tempo, construíram essa profissão. Houve a regulamentação, 52 anos. Temos aqui personagens fundamentais nesta construção e que representam a força da nossa profissão, porque quando a gente se registra no Conselho, muitas vezes me perguntam assim, o que o Conselho vai oferecer? É muito comum isso hoje, sabe? Nós que somos mais da velha guarda, eu já recebi também esta medalha, porque já tenho, né? Eu me formei em 71, né? Então estou registrado desde 71, 72 aqui, então já sou antigo também, né? 45 anos. 45 anos, né, de registro. Então, estou um pouquinho mais velho que vocês no registro. É importante que a gente perceba nessa construção, no anonimato de cada exercício profissional ou na celebridade de muitos personagens que estão aqui, que trabalharam de forma denodada para a construção da profissão. É muito comum estudantes que estão prestes a se formar me perguntarem assim, em muitos locais, o que eu vou ganhar me registrando no Conselho? Eu respondo uma questão muito simples. Claro que eles estão perguntando na troca quais são os valores agregados que o Conselho vai propiciar ao profissional ao se registrar. Eu digo uma questão fundamental. Quando você se forma, você é apenas bacharel em administração, bacharel em ciências administrativas. Quando você se registra, você vira administrador ou administradora. O que o Conselho lhe dá é uma profissão efetiva, o exercício legal desta profissão. Quando alguém se recusa a se registrar no Conselho, está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Nós somos uma quantidade muito maior de formados em administração em comparação com o número de registrados que temos no nosso sistema em todo o Brasil. Portanto, pegar um grupo como o grupo que temos aqui hoje, de pessoas que militaram e militam e continuam militando na profissão como vocês, é o reconhecimento concreto da consciência profissional, da doação à profissão, do nível de participação, da ideia de que, ao exercício da profissão, nós estamos exercendo um papel de cidadania também, e faz parte dessa cidadania o registro no Conselho. Eu tenho uma situação sempre muito emotiva em relação a esse evento, por razões óbvias, né? Mas eu tenho especial razões para isso aqui hoje. Os outros 7 grupos também
Sempre temos colegas com que, aqui ou ali, em determinadas circunstâncias, na maioria, como é desse grupo hoje, na maioria dos colegas, nós tivemos inúmeras oportunidades de militarmos no cotidiano da profissão. Portanto, ou no magistério, ou em atividade da política, ou em atividade na administração pública, ou na iniciativa privada. Então, é sempre muito gostoso, muito enriquecedor perceber que esse passado é presente, porque é exatamente um passado presente, porque é o que fica do que passou. É um presente que vai construir também um futuro. E que vocês, que nós que estamos aqui nessa militância da profissão, não somos apenas o que passou nesses 40 anos, mas, pelo contrário, o que nós temos hoje de presente e teremos no futuro tem muito da contribuição de vocês. Nós estamos muito traumatizados pelo clima que existe hoje na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na Rocinha. É preciso que se compreenda. Nós estamos soltando pelo Conselho Federal, de hoje para amanhã, uma nota, porque nós temos a visão de que o nosso sistema precisa ser protagonista da cena social, da cena política, da cena institucional brasileira. Estamos caminhando nessa direção. É preciso que a gente compreenda que essa é uma questão também essencialmente de gestão, que a questão de polícia também é uma questão de gestão, que a questão de segurança pública é uma questão de gestão. Não adianta os governantes chegarem agora, em cima da crise, comprarem mais carros, mais armas, e daqui a pouco os carros estão enguiçados e sem manutenção. Os equipamentos de ponta, caríssimos, não têm manutenção. Os centros... Se fala muito em inteligência. Eu tenho assistido essas 2 semanas todas as declarações falando de inteligência. Até que parece que a Secretaria de Segurança Pública não tem uma escola de inteligência. Mas cadê essa inteligência? Então, há toda uma questão de gestão que nós temos que dar a nossa contribuição. Isso não é só do advogado, isso não é só do policial, isso não é só da guarda penitenciária, isso também é uma questão de análise e de reflexão e de ação, e de gestão, né? E eu não estou querendo com isso minimizar todas as questões e colocá-las todas na questão de administração. Mas esse é um tema com um grupo de trabalhos que estamos trabalhando esse tema também no Conselho Federal. Todo dia tem uma crise de segurança. O Rio de Janeiro sofre isso todo dia. Antigamente, a gente tinha um jornal que chamava-se O Dia. A gente dizia o seguinte naquela época, todos nós lembramos bem disso: espreme que sai sangue. Agora espreme a Rede Globo e sai sangue também. Hoje de manhã estava vendo o assassinato que houve lá no Rio Grande do Norte, no Jornal da Manhã. E daqui a pouco tem está no jornal de ontem, o assassinato no outro estado. Isso virou igualzinho o Dia, que tinha os crimes do dia na primeira página. É verdade, uma criança que não vai a uma escola é uma questão grave de falência de uma cidade e de uma gestão pública. É verdade. Mas será que, atrás disso, o que há? Por que esse interesse? Isso repercute no Rio de Janeiro? Será que é só isso na Rocinha? É essa mesmo? Hoje estava um escândalo, era que 3.000 crianças não estavam podendo ir à aula. Eu fiquei pensando, estou compartilhando aqui, não vou necessariamente colocar isso na nota, não. Fiquei pensando aqui em 3.000 crianças das escolas públicas. Ué, a escola pública do Rio de Janeiro, do município, tem mais de 1 milhão de alunos. Uma criança que não possa ir é boçal. Mente criminoso isso. Mas nós estamos falando como se a cidade estivesse toda paralisada. Será que está? São mais de 1.000 escolas, mais de 1 milhão de alunos. Ah, sim, eu fiquei vendo, analisando bem, há uma questão localizada de incompetência, de corrupção. Agora, evidentemente, a má gestão é muito mais cara do que a corrupção. O custo da má gestão é muito sério. Pior do que a corrupção. Certamente, a Petrobras teve muito maiores prejuízos produzidos pela má gestão, essa organização que nos enche de orgulho, do que pela corrupção. O que se fez com o sistema elétrico, foi de prejuízos para o país, por má gestão, muito maior do que a corrupção.
costumo dizer que o custo do controle no Brasil, muitas vezes, é mais caro que o risco. Se não tivesse controle, era mais barato. E nós estamos falando de gestão de novo. Então, estamos aqui com um grupo importante nessa questão. Estávamos a cidade totalmente violentada pelas notícias, que eram terríveis. Fiquei vendo na televisão mostrando as ruas desertas. Ontem, no Fantástico, eram as ruas do centro da cidade, que todos os dias estão desertas. Ué, por que não mostraram as ruas cheias do Rock in Rio? Por que não mostraram as praias? Ah, sim, a praia de São Conrado, cheia de banhistas, na violência da cidade. Então, a gente tem a violência, mas tem outras questões que precisam ser sopesadas. A gente não pode perder a capacidade de crítica e de avaliação do que está acontecendo. O Rio de Janeiro sofre corrupção, má gestão de sucessivos governos, esse em particular, não há dúvida, né? Mas essa questão está nos traumatizando muito. Mas por que será? Por que a garotada está no Netflix, não vê mais televisão? Porque a garotada, porque classe A e D não vê mais televisão, e aí a lógica do dia prevalece na grande televisão? A gente tem que ver isso, as repercussões que isso gera no país inteiro. Não estamos querendo esconder, não estamos dizendo que não existe. Uma criança é importante, não ir à escola. 3.000 é muita gente, localizada numa determinada área. Isso escandaliza a gente. Então, estamos todos nós com medo. Estamos todos com medo, e é preciso. Agora, sei que esse tipo de reflexão não é muito comum, pode ser até distorcido do que a gente está dizendo aqui. A gente está a favor da questão da contribuição que a nossa profissão tem que dar na questão de saúde, na questão da educação, na questão de segurança pública. Não adianta. Hoje o governo federal está aí, abarcou a Rocinha. Eu fico sempre muito preocupado com operações tão grandes. Quantas vezes, há poucos meses atrás, neste ano, nós tivemos o problema de Vitória, que já esqueceram. Esta sim a cidade ficou completamente paralisada. Porque a polícia se recusou a fazer toda a segurança. Não foi o caso aqui ainda. Espero que nunca seja. Lembra das questões do presídio no começo do ano? 3, 4 lugares do estado, Rio Grande do Norte, Amazonas, Paraíba. Não foi isso? Imagina agora se o Exército tiver que ir a 5 estados. Vai? Para fazer o que está fazendo aqui na Rocinha? Que dizem que vão ficar indefinidamente? Duvido. Não podemos viver assim. Então é uma questão que nós, administradores, também temos que ajudar. Essa é uma questão de gestão. O Exército não terá força, com as suas forças melhores, militares, que são mais profissionalizadas, fazer isso que está fazendo na Rocinha, se acontecer em 4, 5 estados. Então, sei que é fora do tom o tema que nós estamos trazendo aqui. Vocês contribuíram muito para, e nós todos que estamos na mesma geração, para chegarmos aonde estamos. A nossa profissão tem uma responsabilidade grande nisso. Vocês que contribuíram não podem deixar a trincheira, porque são pessoas experientes, competentes, capazes, de bom senso, que poderão me mostrar certamente de que tudo que eu estou falando aqui é um monte de asneiras e de bobagens, mas que pode ter algum sentido nas reflexões que a gente está falando fora do comum. Será que esse sistema de televisão, porque perdeu o A, perdeu a classe A, está tameando igual a lógica específica do jornal O Dia de antigamente? E isso está prejudicando a todos nós, porque exacerba uma coisa que é gravíssima, que é a violência restrita na Rocinha. Como que quem sabe o interior desta cidade e a Baixada, que isso que aconteceu na Rocinha acontece todos os dias. Sem nenhuma reflexão e denúncia disso tudo. Porque aconteceu na Rocinha, virou um escândalo mundial. Isto acontece todo dia na Baixada, todos os dias em Campo Grande, todos os dias no Juramento, ou não acontece? Ou pior. Só que, certamente pior. Mas acontece que eles pegam um assassinato de uns meninos no Rio Grande do Norte e vira a primeira página do Jornal Fantástico. Ora, numa população, num país de 200 milhões com as condições, isso acontece todo dia. Então, há uma questão estrutural que está equivocada e que precisa ser corrigida.
e que precisa ser corrigida com gestão. Nós, como profissionais, teremos que participar disso. Né? Teremos que participar disso. Uma outra questão que nos é muito relevante, estão dizendo, por que o Wagner tem que se meter com esse negócio do raposão? Porque tem, por uma razão. Esse raposão, não sei se já ouviram falar, né? Se não ouviram, eu falo rapidamente aqui. A FEBRABAN estabeleceu, sob a justificativa legítima de que precisa se controlar a fraude, eventuais fraudes no sistema bancário, através do pagamento de boletos não registrados, a extinção dos boletos registrados. Muito bem, boletos registrados e boleto não registrado, são duas formas de boletos. Acontece que eu te pago um condomínio, a gente paga um boleto. Quando a gente paga a mensalidade, professor, a gente está pagando da escola, a gente está pagando através de boleto, normalmente. Né? A forma que você paga aqui, se é por internet ou se é no caixa do banco, não importa, está pagando o boleto. Né? O que a FEBRABAN faz? Com a justificativa legítima de combater as fraudes, quando você compra pela internet, está pagando por boleto. O que a FEBRABAN faz? Ela estabelece que agora só vai ter boleto registrado, não pode ter mais boleto não registrado. Então, nós que pagamos o condomínio, a mensalidade, o colégio do nosso filho, do nosso netinho, né? A creche do netinho, ou a jardim da infância, todas essas questões passa a ser boleto registrado. Começou em junho, com boletos acima de 50 mil. Agora estamos com um boleto de 2 mil, todo boleto acima de 2 mil só registrados. O mês que vem serão todo boleto acima de R$500. E a partir de dezembro, todos os boletos de quaisquer valores. O que significa que são 3 bilhões e 600 milhões de boletos por ano no Brasil. Se cada boleto desse custar R$10, que eles estão falando de 10 a 20, nós estamos falando em 36 bilhões de reais só de ganho de boleto. O governo está dizendo que vai vender a Eletrobras, não sei se vai vender, mas está dizendo, está estimando em 20 bilhões. Não é isso? Quando ele anunciou. O sistema bancário está conseguindo, pela FEBRABAN, criando só o boleto registrado com R$10, duas Eletrobras por ano para o sistema que eles vão ganhar. É evidente que essa modernização do sistema bancário não vai custar 36 bilhões para fazer esse investimento. Vai custar infinitesimalmente menos do que isso. É um peanuts perto desse valor. Portanto, aí que é pior. Você cobra, o Conselho também paga isso. Todos nós que pagamos boletos aqui, cobrando por boleto, a gente até tem menos boletos aqui no Rio, porque há algum tempo que a gente está fazendo sem boleto, né? Mas imagina o seguinte, você cobra do condomínio, alguns não pagam, não é isso? Aí você cobra, o que vai acontecer? Quando você emite o boleto agora, você já paga o valor do boleto. Significa que vai todo mundo pagar pelo boleto adimplente, ou pelo valor inadimplente. E o banco ganha sempre. Essa é a campanha, porque isso é custo Brasil. É inacreditável como o Ministério Público está silente nisso. Caladinho, como se não fosse comigo. O Ministério Público, estamos cobrando a participação do Ministério Público, que deve ser agente da fiscalização das leis, e das regras, e das boas práticas. Cadê o ministro da Fazenda, que foi banqueiro, e que precisa esquecer que foi banqueiro para assumir agora a condição de ministro da economia brasileira, e que, portanto, comprometido com a população brasileira? E cadê o presidente do Banco Central? Também que permite que se crie agora um tributo, porque é uma taxa, portanto, um tributo, uma taxa cobrada por um organismo particular, de bancos públicos e bancos privados. Então, a gente está se metendo nessas coisas. A gente vai ter contribuição, participação. O que a gente não vai ter, jamais, é atrelamento político partidário. Atrelamento político, sim. Né? Então, é um novo momento, 50 anos, 52 anos, em verdade, temos que atualizar o filme. Hein? Já estou reclamando. Hein? Já estou reclamando. Então, eu queria dizer que é de muita emoção que eu revejo aqui companheiros de belos tempos, né, em diferentes circunstâncias, compartilhando essas ideias meio atabalhoadas com vocês. Garanto que o texto está muito mais tranquilo, que a gente vai se colocar nessa questão de segurança, né? Mas é preciso que nós mostremos a nossa participação nisso, porque
Vocês construíram essa profissão. Eu quero você, quando eu falo vocês, eu estou me incluindo também. Somos da mesma geração, né? 52 anos de regulamentação, eu tenho de registro 45. Vocês têm 40, 41, 42, né? De registro. Então, nós somos uma parte substantiva de aonde chegamos. Nós precisamos agora avançar um pouco mais. E avançar um pouco mais é contribuir para que a sociedade brasileira seja mais justa, mais equitativa, mais democrática, porque a gente sabe que a lei avançou muito no Brasil, avançou muito, tem muito boas leis em relação à defesa da mulher, do deficiente, do portador de deficiência, do negro, de opções sexuais distintas. A lei diz isso, mas nem sempre a organização cumpre esse tipo de objetivo, que é a organização, o reduto autoritário, discriminador e preconceituoso ainda da sociedade brasileira. E ela precisa se emergir num processo de humanização e de relações mais efetivas no trabalho, né? Portanto, muito obrigado e foi, pela presença de vocês, foi uma satisfação estar aqui. Carinho para todos. Iniciando as homenagens dessa tarde, convidamos para receber a medalha administrador Belmiro Siqueira, os administradores Antônio César de Almeida Beltrão, Carlos Alberto Lira Magalhães, Carlos Frederico de Carvalho e Gunnar Hauert Pereira e João Otávio Domingues de Oliveira, por gentileza. Para a entrega das medalhas e os respectivos diplomas, convidamos o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira. Para também receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e os respectivos diplomas, convidamos os administradores Jorge Fernando Tavares Matoso da Costa, Carlos Ebner Neto, José Renato Sampaio Silva, Lourival Gomes Ferreira, Luiz Fernando Rezende Barros, Oswaldo Moraes Peniche e Sérgio de Almeida Gomes. E para entregar a medalha e os respectivos diplomas, convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Também para o recebimento da medalha administrador Belmiro Siqueira e os respectivos diplomas, convidamos os administradores Pedro José de Oliveira Miller, Pedro Antônio Monteiro Coelho,
Sérgio Cláudio Goldenberg, Pedro Sérgio Cláudio Goldenberg, a administradora Tânia Regina Frota Vasconcelos Dias e o administrador Valdemir Oliveira Nunes. Pedro Nanto Monteiro Coelho. Isso, perdão. Tânia. E para a entrega da medalha e dos diplomas, convidamos a administradora Mara Biasi, conselheira do CRA-RJ. Para o uso da palavra em nome dos homenageados, neste momento convidamos Gunnar Hauert Pereira. Boa noite. Estou profundamente envaidecido por ser convidado a falar pelos homenageados. O professor Wagner Siqueira falou que ele formou em 72, 73... 72, isso. E se registrou em 72. Eu tenho a honra de lhe dizer que sou um pouquinho mais velho. Eu me formei em 1968 e me registrei aqui no Conselho em 6 de outubro de 1970. Matrícula 1450. Ora. Isso quer dizer que a idade também é um pouquinho diferente. Hein? É isto. Muito tempo atrás, né? A outra coisa que eu fico homenageado também com a medalha que todos nós recebemos, a honrosa medalha, do nosso patrono Belmiro Siqueira. Eu tive a honra e o prazer de ter trabalhado com ele durante 2 anos na Companhia Bolsinhas e Campos, Coopers & Lybrand, lá nos idos de 1972, 73, quando ele participava de um projeto que a Bolsinha fez dos Correios e Telégrafos, na implantação do plano de cargos e salários à época. Foi um aprendizado enorme para mim, que me levou muito tempo, ter diuturnamente trabalhado com esse mestre. É impressionante a capacidade de Belmiro. Durante 2 anos, eu tinha novinho, 28 anos apenas. Hoje eu tenho 72, mas não esqueço nunca das palavras que ele sempre falava no aprendizado e no ensinamento que a gente só aprende no dia a dia com as pessoas que são excelentes profissionais. Eu ingressei no magistério em 1968, um pouquinho antes de estar formado, em 7 de maio de 68. Lá se vão quase 50 anos. Hoje continuo no magistério, uma paixão que eu tenho, uma coisa que me envolveu na administração é conseguir passar o conhecimento para os nossos novos graduandos, alunos que sabem, às vezes, o que querem, mas eles não sabem como conseguir. Muitas dificuldades. Hoje em dia, então, enorme. E cabe a nós, então, mostrar o caminho das pedras. Cabe a nós, então, dar a eles, mostrar a eles que a profissão de administrador é excelente,
é maravilhosa. Nós temos vários companheiros aqui que não apareceram assim na mídia, na midiática, como o Wagner falou. Evidentemente, ela aproveita o momento e, daquele momento, faz uma explosão, mas são aqueles que trabalham atrás das televisões, atrás das câmaras, coordenando. E nós temos aqui o companheiro também, o Sérgio, que durante muitos anos foi meu companheiro na empresa, na própria TV Globo, tá? Na qual eu trabalhei 18 anos, ele trabalhou 33. São empresas que, na realidade, às vezes, as pessoas não aparecem, mas são as que mantêm o poder, mantêm a diretriz, e o problema de gestão é muito forte. Então, nós passamos por várias organizações, todos nós, cada um com sua experiência, cada um teve a sua oportunidade de passar essa experiência para os seus alunos, para seus... Não quer dizer que não seja da graduação. Com uma conversa, num ambiente, em casa, com os filhos, nós estamos ensinando sempre. E é este legado que nós deixamos. E é isto que nós devemos fazer. Se nós não conseguimos escrever um livro, foi porque o tempo não deixou. Todos temos consciência que nós poderíamos escrever um livro das nossas próprias lições. E nós deveríamos fazê-lo. Mas nós temos muita dificuldade em escrever um livro, que ainda é uma casta que escreve, são poucos que divulgam, e isto o Conselho poderia vir a nos ajudar muito, tanto federal como regional, abrir uma página, começando com pequenos artigos, e aí, quem sabe, de repente, dar um legado aos que vêm, porque quando nós morrermos, nós vamos levar isso conosco. É uma pena. Nós deveríamos, todos nós, deixar esse legado para os que vêm atrás. E eles têm muita dificuldade em escolher aquilo. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a internet. Nós não precisamos publicar, nós podemos simplesmente divulgar na internet sem custo nenhum. Mas nós precisamos de um portal, aquele que nós pudéssemos escrever, divulgar algo. Não precisa ser muito grande, para poucas coisas. 2 páginas, no máximo. É assim que nós podemos ensinar os nossos futuros administradores. E eles, evidentemente, não comprarão livros, mas ensinarão numa mídia rápida, em algumas páginas, de repente, um luminar, uma ideia de seguir à frente na doutrina, de ensinar aos outros que vêm, além de nós. Nós agradecemos, eu principalmente, o aprendizado que eu tive com os meus professores na UERJ e o Belmiro depois, na prática. Essa foi sensacional oportunidade que eu tive. Eu agradeço em nome de todos. Vocês também têm essa decisão de colaborar num portal que eu creio que o Wagner e o Jorge Humberto, poderão nos propiciar para a frente. Muito obrigado, boa noite, parabéns para todos nós. Ainda para o recebimento da medalha administrador Belmiro Siqueira e o respectivo diploma, convidamos a administradora Carmen Silva de Noronha Suíri, por gentileza. E para a entrega dessa honraria, convidamos o administrador Francisco de Jesus, conselheiro do CRA-RJ. Pode vir aqui, então. Ainda para fazer o uso da palavra, aqui nós convidamos o administrador Luiz Fernando Rezende Barros, por gentileza. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando com todos vocês, né? Esse período de 40 anos, né, que completamos agora. Eu
já tenho mais de 40 anos, mas é um prazer estar aqui. Mas eu queria fazer um breve relato. Eu comecei a carreira de administrador numa grande empresa do Estado do Rio, que foi a SERGE, Companhia de Eletricidade do Estado do Rio. E, naquele tempo, a empresa, assim que eu entrei, através de um concurso público, foi o último concurso que houve no Estado para essa empresa, né? E eu participei lá com o grupo e nós fizemos o concurso, fomos contratados e fomos para o interior. E, naquela época, a empresa era muito grande, ela tinha 9.000 empregados, né? Mas a carreira do administrador era muito nova e os cargos lá, administradores, eram usados por engenheiros, outros, economistas, contadores, né? Mas não tinha o administrador. Então, foi assim uma barreira muito grande para nós penetrarmos lá. Então, eu me lembro do nosso eterno presidente, o Wagner, né, que participou conosco lá, fazendo visitas lá, e muitas vezes lá, e nós fomos abrindo lá o mercado para o administrador. Então, eu fui um dos funcionários, fiquei 20 anos na empresa, e fui um dos funcionários que mais exerceu o cargo lá. Eu fui gerente regional, eu fui diretor administrativo, eu fui presidente da fundação da SERGE, Seguridade, e eu terminei lá, até a privatização da empresa, como vice-presidente da empresa. Então, eu não pude reclamar que não houve espaço para o administrador. No final, ainda queriam me nomear como diretor técnico numa empresa de energia elétrica, e eu me recusei. Eu achei, mas então você vê que foi todas as barreiras quebradas, né? Mas eu acho que o importante é na formação do administrador, ele vir se registrar, porque a base nossa é o conselho, né? Então, aqui está a nossa base, porque vai brigar por nossa profissão, né? Então, eu queria... E depois tivemos lá também o nosso presidente hoje aqui do Conselho, Jorge Humberto, foi colega lá, trabalhamos juntos também nesse período lá, e foi muito edificante. Então, eu queria agradecer os dois presidentes, né, que estamos aqui. Então, esta é a homenagem que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Então, nós parabenizamos a todos os homenageados e homenageadas. Encerramos agora esta solenidade, agradecendo a presença de todos aqui e dos internautas que acompanharam a essa solenidade.